Olá, espectador! Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso entrevistado é o oftalmologista Dr. Fábio Yamazato Yonamine. Ele é formado na Faculdade Uniderp em 2005, fez sua especialização, sua residência médica em oftalmologia aqui no Hospital Santa Casa e tem subespecialidade em uveites e tumores oculares na Escola Paulista de Medicina e na Universidade de Barcelona. Fábio, é um prazer estar aqui no nosso programa hoje e escolhemos como tema para conversar um pouquinho com você sobre o glaucoma, porque neste mês de maio nós temos uma data importante, que é o dia 26, que lembra, uma data que foi destinada para a lembrança do combate ao glaucoma. Essa doença grave, que pode acometer até 1 milhão de pessoas no nosso país e que é muito grave porque pode acontecer da pessoa ficar cega. E é por isso que você veio hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse programa. Então, bem-vindo e me explica um pouquinho o que é o glaucoma, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite. Realmente o glaucoma é uma doença muito importante, por isso tem até uma preocupação do Ministério da Saúde em criar um mês inteiro de combate ao glaucoma. Então o glaucoma é importante por quê? Primeiro, o glaucoma causa cegueira, e é uma cegueira irreversível. E essa cegueira ela pode ser prevenível, ou seja, com diagnóstico precoce, com tratamento adequado, a gente consegue evitar o paciente ficar cego. E outra coisa importante do glaucoma é que é uma doença silenciosa. Então é conhecida como ladrão silencioso da visão. O paciente ele vai perdendo lentamente o campo de visão periférico, não percebe isso, e quando ele procura o oftalmologista já com uma baixa de visão, muitas vezes pode ser tarde. Por isso é tão importante essa doença, o glaucoma. Então, na verdade, essa doença, a única forma de fazer o diagnóstico é você fazer uma consulta periódica no oftalmologista? Exatamente, é isso mesmo? Exatamente. Então, é uma doença que não dá olho vermelho, não dá dor, não dá coceira, e só ocasiona uma diminuição da visão quando já está numa fase mais avançada. O glaucoma ele vai perdendo a visão, o campo de visão, a gente diz. Sim. Então, numa fase inicial, o paciente consegue ler o celular, consegue dirigir, consegue executar todas as suas atividades. E quando ele já percebe que a visão dele está se transformando, muitas vezes já é um estágio avançado. Eu vou só esmiuçar um pouquinho para o nosso espectador o que é a diminuição do campo de visão. Se você, espectador, olhar aqui de frente, a gente enxerga não só o que está à frente, mas tudo que está no entorno. A diminuição do campo é que você vai estreitando a tua visão. Então, você passa a ter uma visão cada vez mais central, é isso, né, doutor? Perfeito, perfeito. E aí você para de enxergar o que está em volta, então você passa a virar mais a cabeça para você poder perceber, mas ninguém percebe, esse é o problema. Quando já começa a acometer, já está com um campo muito reduzido, né, Fábio? O problema é que é um avanço muito lento. Então, imagina se a gente perder 5% da visão por mês. Demora 2 anos para perder praticamente toda a visão. Né? Isso sem tratamento. E em alguns casos, isso ocorre de forma mais lenta, a gente não consegue realmente perceber. A visão final, a gente chama de visão tubular. É como se olhasse através de um túnel estreito. Sim. Só que isso dificulta muito as atividades do cotidiano. E tem uma faixa etária que é mais propícia ao glaucoma? Como é que é, Fábio? O glaucoma pode atingir qualquer idade, mas o glaucoma que a gente considera o glaucoma primário de ângulo aberto, ele acomete mais acima de 40 anos de idade. O glaucoma congênito, que é das crianças, é uma malformação na drenagem do líquido do olho. Então isso é facilmente percebido pelos pais, porque é uma criança muito irritada, com lacrimejamento excessivo, é uma doença que não passa batido, que causa sintomas. Mas o glaucoma da infância dá dor? Para ele chorar tanto? Ah, sim. Então é diferente do adulto. Totalmente diferente. O glaucoma do adulto, que é o glaucoma crônico, esse sim é assintomático. Esse acomete principalmente acima de 40 anos de idade. Entendi.
E me diz uma coisa, então quer dizer que o adulto, ele vai na consulta ao oftalmologista, que via de regra, a cada quanto tempo se preconiza? Uma vez por ano? Pelo menos uma vez ao ano. A partir de que idade? A partir de 40 anos de idade. E quando são crianças que tem escola, etc., também há uma orientação de ir pelo menos uma vez por ano, é isso também? Exatamente, porque hoje, com a utilização de aparelhos eletrônicos, aumentou muito o índice de miopia entre as crianças. E muitas vezes a criança não sabe se está enxergando bem ou não. Um baixo rendimento escolar pode ser um sinal de que a criança não está enxergando. Entendi. Então é importante também essa avaliação anual. Então, a partir de 40 anos, o adulto vai uma vez por ano e é nessa consulta que se faz o teste da pressão? Exatamente. Como é que Na consulta de rotina, na consulta básica do oftalmologista, a gente faz a avaliação da pressão ocular e a avaliação do fundo do olho. Eu vou pedir licença para mostrar aqui o nosso olho, aqui o nosso modelo. Você pode mostrar ali. Então, o glaucoma é uma doença no nervo óptico. O nervo óptico está localizado atrás do olho. Então não é possível visualizar diretamente olhando na parte externa. Quando a gente abre o olho aqui, a gente consegue observar aqui o nervo óptico. E através do exame de fundo de olho, da visualização através de um aparelho, eu consigo avaliar o nível do dano do nervo óptico. Então eu consigo suspeitar que esse paciente tem glaucoma ou não. E o principal fator de risco para o dano no nervo é a pressão ocular aumentada. Mas aí o teste que você faz não é só através do oftalmoscópio. Como é que você faz? Você coloca um aparelho que encosta? Isso, existem dois tipos de aparelho para medir a pressão do olho. Chamado tonômetro. Então tem o tonômetro de sopro, que é de não contato, que é utilizado mais em triagem, e dentro do consultório o tonômetro de aplanação, que é através de um aparelhinho que a gente encosta no olho, eu consigo determinar a pressão ocular, que deve estar abaixo de 21, que a gente considera Isso normal. não é doloroso, esse teste? Não é doloroso, a gente utiliza uma gotinha de colírio anestésico, não embaça a visão. O paciente consegue, depois da consulta, voltar para casa, dirigir, fazer suas atividades do dia a dia. Entendi. Isso é muito bom explicar para o paciente, porque às vezes ele fica impressionado, né? Sim, sim. Porque você tá ali, encosta alguma coisa no teu olho, dá uma sensação, de certo, um pouquinho desagradável. Me diz uma coisa, é disponibilizado também na rede pública esse tipo de teste? Quando vai no oftalmologista, já vai fazer o teste também? Sem dúvida, sem dúvida. Entendi. Na rede pública em Campo Grande, todos os níveis de atenção, no Centro de Especialidades Médicas, que é o nível secundário, todos os consultórios têm o aparelho de tonometria, e nos centros de referência, Santa Casa, Hospital Universitário, Hospital São Julião, nós temos aparelhos mais sofisticados para aí sim confirmar e estadiar o glaucoma. Entendi. E tem algum exame, tirando esse que é feito em locus, que você mede a pressão, tem algum exame que você pede para poder determinar? Sem dúvida. Então, uma vez que a pressão ocular está aumentada e o nervo óptico suspeito, a gente segue a investigação para confirmação. Então eu preciso determinar, primeiro, se o paciente já tem algum tipo de dano glaucomatoso. Então existem exames específicos para o nervo óptico, uma tomografia de nervo óptico, que mostra o quanto de dano que esse nervo sofreu, e a avaliação do campo visual, a campimetria computadorizada, em que avalia a visão periférica do paciente. Entendi. E me diz uma coisa, Fábio, e tratamento? Tratamento, muito importante. Então, não existe cura para o glaucoma. Eu faço uma analogia como a hipertensão arterial. Não tem cura para a pressão arterial. Então, por que a gente trata a pressão arterial? É para não ter eventos cardiovasculares, infarto e AVC. No caso do glaucoma, a gente trata para evitar cegueira. Sim. Né? E consegue segurar bem? Consegue estabilizar? Consegue. A maioria dos casos, a gente consegue atingir os níveis pressóricos necessários para manter a pressão boa. E o tratamento ele é realizado através de colírios, inicialmente, através de laser ou cirurgias. Tem cirurgia para glaucoma? Tem cirurgia. Hoje nós temos 3 modalidades de cirurgia. Uma cirurgia laser, as cirurgias que a gente chama minimamente invasivas, as MIGs, e uma cirurgia um pouquinho mais agressiva, mas para casos mais resistentes. Todas as cirurgias
visam a diminuição da pressão ocular. Entendi. Uma outra pergunta também. Me diz uma coisa. É verdade que quem tem glaucoma, que é a pressão alta do olho, tem também hipertensão arterial? Ou não tem nada a ver? Ou se o hipertenso tem mais glaucoma? Como é que é isso? Não tem relação nenhuma. Tá. A hipertensão arterial, essa pergunta é excelente. Praticamente todos os pacientes têm essa dúvida. A pressão arterial é a pressãozinha na nossa artéria, a pressão arterial. E a pressão do olho, ela é um sistema independente, que é um desequilíbrio entre a produção do líquido de dentro do olho com a sua drenagem. Então é totalmente independente. Como última pergunta, que a gente vai acabando o nosso tempo, vou falar um pouquinho do glaucoma congênito. Sim. O que chama a atenção da mamãe ou do pediatra que ele pode ficar atento? Porque a gente vai, assim, para uma gravura, a gente olha aquele olho grande, né? Aquele olho que tem um pouquinho de protuberância. E esses dias eu vi uma reportagem muito interessante, quando vou passando lá meu café de manhã cedo, tem um programa interessante que passa no sábado, que passou sobre o glaucoma congênito. E aí passou de uma mãe, que ela, quando era criança, ela perdeu a visão quando era criança, e ela hoje é cega, e ela teve um filho, também com glaucoma congênito. Só que como ela já sabia dela, ela deu logo o tratamento ao menino, e a criança tem uma visão não perfeita, mas aceitável. Então explica para mim um pouquinho que sintoma é esse, o que se faz com a criança do glaucoma congênito, né? Porque pelo que a gente percebeu é mais grave do que do adulto, inclusive, né? Sem dúvida. O glaucoma congênito, ele também é caracterizado por uma pressão alta muito elevada, isso já ao nascimento. Então, essa criança, ela tem um comportamento muito de sofrimento. Ela chora o tempo todo de dor. Então, aquela criança que tem um comportamento muito agitado, já desde o nascimento, nos primeiros meses de vida, com lacrimejamento excessivo, e já numa fase mais avançada, o tamanho do globo ocular também é maior do que das crianças que a gente considera normal. Mas tem algum dado, por exemplo, a criança olha para a mamãe. Ela já tem perda nessa época? Ela consegue olhar para a mãezinho? Ela tem um olhar mais vago, assim, de quem acha que às vezes a mãe percebe que não está enxergando? Nos primeiros meses, na verdade no primeiro mês de vida, o olhar da criança ainda é pouco desenvolvido. Então, ela consegue seguir um pouquinho a mão da mãe na hora que ela movimenta, mas isso, o principal fator não é a visão. Sei. Né? Agora, claro, depois de 6 meses de idade, a visão já está muito mais madura e a criança não tem uma fixação, ela não consegue seguir os objetos, Aí chama atenção. sem dúvida precisa de uma avaliação rápida. E até quando que a gente fala assim, olha, tem que fazer o diagnóstico até tantos meses, porque senão vai perder visão? Tem uma situação temporal aí, não? Sem dúvida, o quanto antes, porque como é uma malformação no sistema de drenagem, no caso do glaucoma congênito, é muito importante a cirurgia precoce. Então, o tratamento do glaucoma congênito, ele é sempre cirúrgico. E o quanto antes, melhor a chance da criança voltar a enxergar. E como que é essa cirurgia? Você vai descomprimir o nervo? Como é que é? Não, a cirurgia, ela faz um pequeno furo, uma cirurgia muito delicada e muito simples até, que faz uma comunicação do meio interno do olho com o meio externo, que é uma cirurgia de drenagem do líquido do olho. Para poder aliviar a pressão. Para poder aliviar a pressão. E é o suficiente para poder resolver? Na maioria dos casos, sim. Alguns pacientes precisam ainda utilizar colírios, mas muitos pacientes respondem muito bem a esse tipo de procedimento. Nossa, sensacional. Então, Fábio, muito obrigada pela sua presença. Adorei nossa conversa. Eu aprendi um monte também. E você, espectador, já viu que cada vez mais prevenção é tudo em nossa saúde. Então, não deixe de levar seu filho ao oftalmologista. Preste atenção aos sintomas logo nos primeiros meses. Peça atenção, inclusive, do seu pediatra. E o adulto, a partir de 40 anos, já sabe. Consultas anuais em que vai fazer a avaliação da refração, do fundo de olho e também do teste de tonometria, que chama essa medição da pressão ocular. E a você, espectador, mande o tema que quer ouvir, enviando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.